Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje, a gente vai conhecer, um pouco aí sobre as principais organizações e mecanismos, internacionais nas relações de poder e de influência política. Então, vamos lá, acompanhem comigo. O que são organizações ou mecanismos internacionais, Primeiro vamos entender o que eles são. São organizações ou organismos internacionais, são instituições internacionais, que agregam em si ações de vários países sob um objetivo ou bem comum. Elas atuam desse modo a partir de diversas causas ou missões, sendo essas abrangentes ou específicas. Aí a gente tem como exemplo, a Organização das Nações Unidas, ONU, e também o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e várias outras. Então, essas organizações ou mecanismos, são instituições internacionais, que elas têm aí entre si, ações em comum, que reúnem aí vários países para poder decidir aí sobre uma ação, para decidir sobre algo super importante aí, para o mundo e para a economia, desses países que fazem parte dessas organizações. E a gente vai conhecer um pouquinho ao longo da aula, as principais organizações e mecanismos que a gente tem. São entidades, mais explicando aí mais um conceito sobre essas organizações, elas são entidades criadas pelas principais nações do mundo, com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, política, economia, saúde, segurança e etc. Então, voltando, elas são entidades, são instituições, são mecanismos que têm o objetivo aí de agir em comum, de tomar decisões em comum, para o melhor desenvolvimento aí, de áreas como política, economia, saúde e também aí segurança e dentre outras áreas. Essas organizações, elas podem ser definidas como uma sociedade entre estados, estados aí que seriam sócios dentro de uma organização ou um mecanismo, e constituídas por meio de tratados ou de acordos. Elas têm a finalidade de incentivar a permanente cooperação entre seus membros a fim de atingir seus objetivos comuns. Então, dentro de uma organização, os países, as principais economias mundiais que estão dentro desse órgão, dessas organizações, na verdade, elas têm que ter ali o objetivo em comum e elas têm que estar de acordo, com as decisões que serão tomadas, em relação a essas áreas aí da atividade humana. Elas atuam segundo 4 orientações estratégicas. Temos aí a primeira, de adotar normas comuns de comportamento político e social entre os países que são membros dessas organizações, prever, planejar e concretizar ações em casos de urgência. Então, eles têm que estar de acordo, os países, os membros em comuns têm que estar de acordo. Realizar pesquisas conjuntas em áreas específicas, seja da saúde, etc. E prestar serviços de cooperação econômica relacionados à cultura, à ciência, à medicina e etc. Aí a gente vai agora conhecer as principais organizações, as mais famosas e as mais importantes que a gente tem aí no mundo. Em primeiro lugar, dando destaque para a ONU, que seria a Organização das Nações Unidas, ela é considerada a mais importante, o mais importante organismo internacional que existe atualmente. Importante porque reúne praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu aí ao final da Segunda Guerra Mundial, ali em 1939, 1945 foi o período da Segunda Guerra, em substituição à antiga Liga das Nações, e objetiva promover a paz e a segurança mundial. Então, o objetivo principal da ONU, além de ela ser a principal e a das mais importantes organizações do mundo, o objetivo dela é promover a paz e também garantir a segurança mundial, tá? Não esqueçam disso. A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por um grupo muito restrito de países,
Na verdade, esses países são os antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial, tá? Temos então a Rússia, que era a antiga ex-União Soviética, né? Temos os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a China. Essa última ela não participou ativamente na Segunda Guerra, mas ela teve aí grande prestígio e poder internacional capazes de assegurar uma vaga no Conselho. Tá? Além desses 5 países que são membros permanentes, fazem parte de outros 5 países provisórios que se alternam periodicamente. Então a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela tem aí dentro dela um mecanismo que é chamado aí Conselho de Segurança, formado pelas principais aí potências econômicas, né, que são esses 5 que eu citei para vocês, tá? Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e também a China. Né, os outros 4, eles participaram aí, foram os vencedores da Segunda Guerra, e a China, né, conquistou esse posto por ser um país, uma economia mundial e por ter muito prestígio também. Tá, voltando aqui só um pouquinho na ONU para falar para vocês a importância desse Conselho de Segurança, é que se um país, por exemplo, dentro desse Conselho de Segurança, se um país ele não concordar com alguma decisão, com alguma medida, né, que precisa ser tomada, isso não vai ser feito, né? Para que algo seja decidido dentro desse Conselho de Segurança, todos os países têm que estar de acordo. Se um não concordar, então nada feito. Né? Para vocês verem a importância, né? O grau de importância desse Conselho de Segurança da ONU. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tá? Esse organismo internacional, ele é responsável por legislar, né, por criar leis e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre os diferentes países. E além disso, o principal objetivo é promover a liberação mundial do comércio, combatendo aí o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local. Quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave com outro estado, ele geralmente recorre à OMC como instância máxima para avaliar e julgar a questão, né? Então, a OMC ela vem com esse intuito, né, de legislar, de criar as leis, né, de estar ali regulando o comércio, né, para que haja paz aí, né, nesses âmbitos. Por exemplo, ela está muito ligada, né, nessa questão de se os países não estão impondo medidas protecionistas, né? Como a gente viu, o que seria esse protecionismo? Né? Um país colocar ali diante da sua população leis que não impeçam, mas que de certa forma dificultem a população aí de estar importando produtos aí de outros países, né? E aí a OMC ela atua diretamente nisso, né? Para que haja uma regulação aí do comércio, né? Para que tudo ocorra super bem, não haja problemas entre as relações comerciais entre os países. Aí a gente tem também a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um tratado, ou pode ser chamado também de pacto militar, tá? Inicialmente ele congregava os principais países capitalistas e tinha o objetivo de combater o socialismo, que também tinha o seu pacto militar, que era chamado de Pacto de Varsóvia. Porém, aí com o final da Guerra Fria, né, os objetivos dessa organização, eles foram mudando e ela se tornou, né, a OTAN, ela tem um objetivo, né, se tornou um instrumento militar das grandes potências, né, com o objetivo de intervir nos conflitos armados em qualquer parte do mundo, para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis ameaças ao atual sistema internacional, né? Então a OTAN ela vem com esse objetivo, né, de assegurar os direitos internacionais e também de combater possíveis ameaças aí que tenha ao atual sistema internacional, né? A gente viu aí que a OTAN ela mudou, né? Antigamente, antes da Guerra Fria, ela tinha um objetivo e depois da guerra ela já passou a regular essas ações, né? Procurar aí manter, né, o sistema internacional funcionando aí, evitando essas ameaças e etc. Temos o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, é uma organização financeira responsável por garantir estabilidade econômica internacional, tá? Lembrando que a gente está falando de órgãos e mecanismos internacionais, então todos os que vocês estão vendo aqui, ONU, OTAN,
FMI, né, e etc., são organismos e mecanismos internacionais, tá? Esse banco, né, esse Fundo Monetário, perdão, Internacional, ele é composto por 187 países, foi criado em 1944 em uma conferência de Bretton Woods, tá? Seu funcionamento, ele basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que o solicitam, né? Então, o FMI, ele já vem dizendo, ele é um Fundo Monetário Internacional, né? Então, ele serve para conceder, né, fazer aí concessões de empréstimos para os países que estiverem precisando. Claro que para conseguir isso tem uma série, né, de mecanismos ali, de regras, mas o intuito dele é isso, tá? De conceder empréstimos, né, conceder dinheiro aí para os países que solicitarem. O Banco Mundial, né, foi criado em 1945, lá em Bretton Woods também, juntamente com o FMI, eles foram criados juntos, tá? E ele é uma organização que é vinculada à ONU. Lembram que a ONU é a principal organização que a gente tem? Então, a Organização das Nações Unidas, ela possuiu aí a sua própria autonomia, né? Seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, seus objetivos mudaram e seu intuito passou a ser o de conceder empréstimo a países da Ásia, África e Américas, né? E assim, então, a gente vê aqui que o Banco Mundial, assim como a OTAN, ele tinha um objetivo antes da guerra, né, que era de conceder os empréstimos, né, para os países europeus que foram devastados aí, né, no cenário pós-guerra. Só que aí, com o tempo, isso mudou. E hoje em dia, né, a principal função do Banco Mundial é de conceder empréstimos aos países da Ásia, da África e também aí os países das Américas, tá? Aí a gente tem também a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela é uma instituição responsável por regulamentar e fiscalizar, por estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. É considerada uma organização tripartite. O que significa isso, professora? Ela é formada por 3 tipos diferentes de forças, né? Os governos de 182 países, representantes de empresas empregadoras e de representações trabalhistas ou sindicais. Então, a OIT, né, ela é essa Organização Internacional do Trabalho, tá? Ela tem objetivo, ela compreende nessa tripartite, né, essas 3 representações de empresas, de governo e também de trabalhadores aí, com o intuito, né, de regulamentar, de fiscalizar, estar ali sempre estudando as relações de trabalho que existem no mundo. E temos a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa é uma instituição, está composta atualmente por 34 países. Seu objetivo é de incentivar aí as ações de desenvolvimento econômico, né, dos países que são membros dela, além de medidas que visem ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e que melhorem as condições de vida e os índices de renda e emprego. O Brasil, ele não faz parte, não é membro dessa organização, ok? E é isso, gente. Agora chegou a hora do nosso exercitando, para saber se vocês conseguiram aí compreender um pouco sobre os principais órgãos e mecanismos internacionais existentes, tá? E agora a gente vai fazer aí o nosso exercitando, uma forma de fixar um pouco mais aí o conteúdo para vocês. Então, vamos lá. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, né, ele é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 não permanentes. Lembram aí que os 5 permanentes fazem parte do Conselho de Segurança da ONU? Então, agora eu quero que vocês digam a alternativa que indique um membro que não é permanente, né, do Conselho, tá? Do Conselho de Segurança, o que não é permanente. A alternativa A é a Rússia, a alternativa B é a China, a alternativa C é o Reino Unido, a alternativa D, o Japão ou a alternativa E, a França. Qual desses aqui não é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Se você respondeu que a alternativa correta é o Japão, tá? Você acertou. O Japão, ele não é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tá ok?
Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido assimilar e compreender bem. E não se esqueçam que para assistir mais aulas como esta, é só acessar a nossa plataforma Edu, que está aparecendo aqui na tela para vocês. Tá ok? Então é isso, até a próxima aula.